Havia também outra rua principal, a do Mercado Sul, paralela ao muro ocidental do templo, e da qual partia outra teia de ruas mais pequenas, tão escuras, estreitas e pestilentas como as que acabava de deixar para trás. O piso da rua com arcada suportava as aduelas de um arco, hoje conhecido como Arco de Robinson, que ligava o átrio dos gentios com a parte norte. Pressionado pelo tempo e sem o menor desejo de repetir a minha agitada experiência anterior, tomei como referência as altas torres de Mariana e Pazael, no Palácio de Herodes, e dirigi os meus passos para Poente. Dei a volta ao bairro das Tinturarias e, após uns momentos de dúvida, identifiquei o grande casarão de Anás e o murinho gradeado que cercava o memorável Pátio das Negações de Pedro. Mais ou menos um minuto depois, ao dobrar uma das esquinas, surgiu diante dos meus olhos a luxuosa mansão dos Marcos. Com certa premência, Eliseu recordou-me que faltavam 2h30 para o meu regresso obrigatório a um módulo. Avancei devagar, olhando a sólida fachada de pedra trabalhada, transportada pelos pais de Elias Marcos das Pedreiras de Bet-Querem, numa colina próxima de Tecoa. A mansão de 2 andares, de tão cálidas recordações, parecia morta. Silencioso, pus-me diante da alta e pesada porta de carvalho, contemplando e reconhecendo a mesusa que enfeitava o seu lado direito. Uma fina tira de madeira de sicômoro de 10 por 3 centímetros, incrustada na ombreira e em cuja superfície tinham sido gravados a fogo os mandamentos de Deus. Todo o judeu respeitoso da tradição tinha o especial cuidado de tocar na mesusa com os dedos, levando-os depois aos lábios quando saía e quando voltava ao lar. Inspirando profundamente, empurrei uma das portas, que girou preguiçosamente nos gonzos. Transpus o pequeno vestíbulo e, ao entrar no espaçoso pátio a céu aberto, distingui no fundo algumas caras conhecidas. O jovem João Marcos, de Cócoras, observava atentamente um dos criados. O criado com um pau comprido batia com força no odre de pele de cabra inchado que estava pendurado num tripé de madeira. Um segundo criado, ajoelhado diante dos toscos madeiros, segurava 2 deles procurando que as certeiras pancadas não os deslocassem do piso de ladrilhos vermelhos. Era uma forma ancestral e habitual entre os povos do Oriente a hora de fazer manteiga. O odre era cheio com leite azedo, geralmente de cabra ou de ovelha, já que o de câmela não tem nata, e, de acordo com os costumes de cada região, golpeado ou agitado, remexendo assim o conteúdo. Paz aos desta casa. Ao ouvir a minha tímida saudação, o filho de Elias voltou o rosto, ao mesmo tempo que o criado suspendia o seu trabalho. Os olhos negros do audaz adolescente abriram-se de par em par e, de um salto, lançou-se em direção a mim, abraçando-se ao meu peito. Jazão! Ouviste o que dizem as mulheres? Tomei o seu rosto entre as minhas mãos e, agradecendo aquele gesto de afeto, sorri para ele, negando com a cabeça. Onde tens estado? Todos falam do mestre. O seu túmulo está vazio. As mulheres dizem. Passei o meu braço sobre os seus ombros e, atabalhoadamente, enquanto nos aproximávamos dos criados, foi-me informando de alguns dos pormenores dos acontecimentos ocorridos pouco antes. Paz, irmão. Responderam os criados, retomando as pancadas no odre. O rapaz, cada vez mais entusiasmado, saltava de um tema para outro, multiplicando a minha considerável confusão. Pedi-lhe que se sentasse e, acariciando as suas faces empalidecidas, tomei a iniciativa. Diga-me, filho. As mulheres estão aqui? Estão, sim, amigo Jazão. O esclarecimento veio da boca de Maria, a mãe, que, com o rosto radiante de felicidade, me contemplava de uma porta que estava por trás dos criados, no extremo oposto ao lugar por onde eu entrara no pátio. Embora não fosse costume entre os judeus, apressei-me a ir ao seu encontro e aliviá-la do pesado cântaro que trazia à ilharga esquerda. Bem-vindo, irmão. Sem mais comentários, encaminhou-se para um dos cantos do pátio, prestando atenção à cozedura do pão. Seguia em silêncio. Ardia em desejos de lhe fazer perguntas, mas, prudentemente, esperei que acabasse.
A mulher inclinou-se sobre uma prancha de ferro convexa, observando as 10 ou 12 bolas redondas, que apresentavam uma apetitosa tonalidade dourada. Aquela espécie de escudo metálico descansava sobre uma lareira igualmente circular, feita de negras pedras basálticas. Junto ao fogo, espalhados pelo chão, contei 3 alguidares de pedra de diferentes diâmetros e profundidades, um grande caldeirão de bronze e uma tigela, também de metal. Uma vez moído o grão, as mulheres tinham colocado a massa, feita à base de farinha, água, sal e levedura, distribuindo-a por aqueles recipientes. Depois de amassada à mão, a pasta leitosa era delicadamente cortada em forma de bolas e colocada sobre o ardente e improvisado forno. Maria tocou num dos pães com a ponta do indicador esquerdo e, suspirando, endireitou-se e levou as mãos aos rins. Esta dor vai dar cabo de mim. Antes que eu pudesse perguntar pela sua saúde, Maria perdeu-se pela porta escura por onde eu a virá aparecer. Coloquei o cântaro no pavimento de tijolo e reparei que se tratava de leite quente. João Marcos, de novo ao meu lado, tinha compreendido as minhas verdadeiras intenções. E, disposto a agradar ao pagão que, segundo ele, tinha demonstrado mais coragem do que muitos dos discípulos do seu amado Rabi, fez-me a pergunta-chave: queres falar com elas? Agradeci a sua boa vontade, insinuando-lhe que talvez devesse aguardar a licença da dona da casa. E estávamos nisso quando se apresentou de novo, tão diligentemente como tinha desaparecido da nossa vista, a mulher de Elias Marcos. Segurava uma grande bandeja de madeira com 2 pilhas de tigelas fundas, igualmente de branca madeira de pinho. Ao ver-me, esboçou um sorriso de cumplicidade. Naquele instante não compreendi a razão da sua transbordante alegria. Mas soube logo a seguir. Ela, como David Zebedeu e muito poucos seguidores mais, recordavam-se e acreditavam na promessa do Galileu. Maria foi das primeiras a conhecer a realidade do sepulcro vazio e não hesitou em associá-la com a prometida ressurreição. Fraco serviço o dos evangelistas ao não deixarem registro deste núcleo de personagens apagados que, ao contrário dos apóstolos, souberam estar à altura das circunstâncias. Mas não precipitemos os acontecimentos. Indicou-me que a ajudasse com a bandeja. E, um a seguir ao outro foi pegando nos pães de trigo e colocando-os uns em cima dos outros ao lado das tigelas. Depois, ajeitando o cântaro no quadril, piscou-me o olho e fez-me sinal para que a acompanhasse. A aguda intuição da hebreia vinha simplificar a minha tarefa. João Marcos, alvoroçado, correu à frente, desaparecendo na penumbra do vestíbulo. Ao começar a subir os degraus que levavam ao andar de cima, o meu coração acelerou. Se as minhas informações não estivessem erradas, ali mesmo, na câmara onde se realizara a última ceia, estava reunida a maior parte dos amigos íntimos de Jesus de Nazaré. Na tarde anterior, sábado, os 11 apóstolos e outros discípulos tinham realizado uma espécie de reunião de emergência, na qual analisaram a sua triste situação. Embora eu intuísse o estado de espírito generalizado, a extraordinária possibilidade de o comprovar por mim mesmo encheu-me de excitação. Que me esperaria do outro lado daquela porta? Enganei-me. A cena que surgiu diante dos meus olhos foi mais dolorosa e deprimente do que havia imaginado. Maria entrou em primeiro lugar. E o seu filho, segurando a porta aberta, deu-me passagem. Recordo que a minha primeira impressão foi um cheiro desagradável. Um característico cheiro acre a lugar fechado e ocupado durante muito tempo por seres humanos. A luz matinal entrava muito reduzida pelas frestas esguias das paredes daquela memorável sala retangular, de 20 metros de comprimento e 6 ou 7 de largura. Os candelabros das paredes, com as suas chamas brilhantes e amareladas, não eram suficientes. Em cima da mesa os criados tinham colocado outro par de lâmpadas de azeite, que só contribuíam para endurecer o perfil dos presentes. Custei muito para perceber onde estava e começar a distinguir as formas e silhuetas dos ocupantes da escura e carregada sala.
A maior parte dos divãs continuava nos mesmos lugares onde eu os vira na noite de quinta-feira, estrategicamente distribuídos em volta da mesa, e só um tinha sido retirado e encostado à parede da direita, tomando sempre como referência a porta de entrada da sala. Os meus olhos foram se adaptando à penumbra e, entre as sombras, enquanto a mãe de João Marcos deixava o leite junto da mesa e me tirava a bandeja, pareceu-me ouvir uns gemidos. Ao fundo, no canto esquerdo, descobri então a origem dos velados lamentos. Eram 4 ou 5 vultos. Avancei 1 ou 2 passos, sentindo o ranger do soalho. João Marcos agarrou-se ao meu braço, puxando-me para aquele canto. Diante de mim, reclinados ou sentados em 9 dos 12 bancos, encontrava-se a maioria dos apóstolos. O mutismo entre eles era total. Numa primeira e deficiente observação, não soube se os que se encontravam recostados estavam dormindo ou, simplesmente, descansavam. Creio que nem olharam para mim. Deixei-me levar pelo rapaz, caminhando lentamente perto dos abatidos galileus. Sim, talvez seja essa a expressão mais adequada. Abatidos, com as cabeças inclinadas e as mãos tensas e crispadas entre as dobras dos mantos multicoloridos. Parei um instante, contando de novo e tentando identificá-los. Faltavam 2. Judas Iscariotes, é evidente, e outro. Mas qual? O 10º homem, o que estava reclinado no divã retirado, tinha o rosto colado à parede. Em volta da mesa eu reconheci os irmãos Zebedeu, Mateus, Levi, os gêmeos, os quais, com a sua habitual presteza, acabaram por se levantar e ajudar Maria a encher as tigelas com leite quente. Filipe, o intendente, e Bartolomeu, ambos deitados e com as cabeças semi-tapadas com os roupões, o chefe deles todos, André, que não deixava de olhar para o canto donde saíam os intermináveis soluços, e Pedro, sentado e a esfregar a sua rosto redonda com as 2 mãos.